Agora tá mudo. Tá mudo? Boa noite, 12 de fevereiro, estamos em mais um Encontros da Flor com a Esfera Terra Viva. Nath e Davi, queridos primeiros moradores da Estação Flor do Alto, da comunidade Deiba Mahakali, a primeira das 12 estações que Saulo, Nardelli e Asanga têm para construir no planeta. E quem quiser saber mais, faz contato com a gente no privado, no direct, manda mensagem, no YouTube também, onde esse vídeo fica gravado, que a gente vai ter um enorme prazer de passar mais informações, inclusive para falar do voluntariado que já está aberto para quem quiser e sentir no coração de estar com a gente para a bioconstrução do primeiro templo da Estação Flor do Alto, Iranhagarba. Então, hoje a gente começa mais um encontro, né, falando sobre o tempo natural, como experienciar isso no nosso dia a dia. E eu já passo a palavra para Davi e Nath. Boa noite, queridos. Boa noite, Ananda. Boa noite aí a todos. Boa noite. Bacana de estar aqui novamente e aí agradecendo a oportunidade, por todos nós, por vocês, aí para o Saulo, para a Sanga, esse canal, né, com o Divino, e essa oportunidade real, né, de estarmos vivos e estarmos podendo, conversar sobre assuntos que possa nos trazer um melhor entendimento sobre a vida, nós mesmos, uma harmonização com o meio, e é por isso que a gente vem trazendo um pouco dessas informações, juntamente com a proposta das estações de luz, e aqui onde a gente está ancorado, né, no oeste da Bahia, na estação Flor do Alto, e então é uma alegria estar com vocês. Hoje a gente tem feito esses encontros para que eles sejam estruturais desse conhecimento, dessa sabedoria, do estudo do tempo. E então a gente está fazendo um passo a passo para ir passando aos poucos a base. Falamos do poder do 4, agora do 7. E, como sempre, vou puxar a prece às 7 direções galácticas, para que a gente possa se sentir aí nessa sintonia, proteger as 7 portas e ancorar esse conhecimento. Aí, antes da gente fazer a prece, vamos fazer uma respiração, e ela é bem simples, 4 tempos, né? Então, a gente inspira, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4, solta, 1, 2, 3, 4, segura, 1, 2, 3, 4, inspira de novo. Aí agora vamos marcar o tempo junto aí, tá? Cada um no seu tempo, né? Só que 4 tempos. Prece às 7 direções galácticas. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro.
Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário e possamos entregar. Desde a casa superior do paraíso, donde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com as suas harmonias, para que a paz se estabeleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Ayum Runabiku Evamaya Emarro. Ayum Runabiku Evamaya Emarro. Ayum Runabiku Evamaya Emarro. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica em paz. Arro. Então, queridos, hoje a gente falou sobre o poder do 4, agora a gente vai falar do poder do 7. Espero que vocês todos estejam bem e que esse poder do 7, através dos nossos 7 chakras principais, através dos 7 dias da criação e todo mais envolvido ao número 7, que possa nos harmonizar, que possa nos abençoar com a sua força, com a sua ressonância, com a sua energia. E é interessante que a matemática, né, do tempo natural e a matemática dos maias, ela é vigesimal. Então, ela não é decimal. Então, imagina o que a gente mede com apenas 10 números, e imagina o que a gente pode medir com 20. E outra coisa, a nossa matemática vai do 0, 1 até o 9, depois começa a repetir, né? E ela vai em linha reta, embora. A dos maias, porque eu estou falando dos maias porque foi quem recebeu o mensageiro, o 7º mensageiro, dentre todos os mensageiros principais. Pacalvotan foi o 7º mensageiro. E depois eu vou explicar um pouquinho sobre o 7, né? Mas a matemática vigesimal, ela é cíclica. Ela começa do 0, vai até o 19, depois ela soma mais um número a esse 20. Então, quer dizer, você tem um conjunto de 20. Depois você tem 2 conjuntos de 20, 2, 3, 4, 5. Quando chega no 19, você tem 19 conjuntos de 20. Depois você tem 20 conjuntos. Aí isso vai multiplicando, de 20 vai para 400. E isso faz com que a mesma estrutura vigesimal permaneça. E por que que é assim? Porque os números eles não são para a gente ter somente quantidade. A gente é acostumado com os números para contar uma quantidade. E aí, com esse trabalho que a gente está fazendo, de a gente utilizar o número como uma expressão direta, talvez como a música. Ela acessa um lugar que transcende o racional. E o número é também uma maneira da gente se comunicar e da gente receber informação divina, porque tudo é matemática. Então, tudo na natureza tem uma matemática. E
Eu poderia perguntar para vocês, qual é o meio de 7? O meio. Alguém quer me responder? Pode responder. Se quem quiser, pode só falar. 6, segundo você falou nos outras lives. Não, 3, desculpa. Metade de 7 seria 3? Não. Se a A metade metade de 13 é 6, meio é 4. Então, a gente poderia falar 3,5? Não, porque aí o meio é o que o meio? Então, quando a gente fala de quantidade, a gente vai falar 3,5, que é a metade de 7. Agora, quando a gente fala em qualidade, em vibração, a gente não pode negar um número inteiro. Então, a metade de 7 é 4. E a metade de 13 é 7. Então, isso é só para que a gente consiga perceber um pouco aonde é que a gente está querendo chegar falando de números. Então, no nosso corpo, o nosso corpo tem 13 articulações que começa do calcanhar direito, joelho direito, virilha direita, unha direita, a quinta é o cotovelo, a sexta é o ombro direito e a sétima é o pescoço. E aí, quer dizer, subiu 6 pelo lado esquerdo, temos a sétima no pescoço e 6 para o lado esquerdo. Então, do direito, aí 6 também do esquerdo. E olha que interessante, as articulações, elas dão movimento ao nosso corpo, a um tronco, né? E o número 13 representa os movimentos, tem uma expressão vindo da nossa galáxia que faz as coisas se organizarem em cima do 13. Então, tem tons, os 13 tons galácticos, que são tudo o que você pensa que vai realizar, quando tem um movimento, ele vai agir em cima de 13 passos. E esses passos pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um ano, pode ser um século, um bactum, pode ser, não importa, porque vai continuar sendo 13. E então, olha só que diferença, quando a gente fala num período, por exemplo, da nossa civilização, que tem 5.200 anos, ali, pela história nossa, 3.000 e pouco antes de Cristo, a gente pode falar que ainda é essa mesma civilização, porque a gente teve uma continuidade. Teve outras que houve alguma coisa que elas sumiram. E aí a gente tem, através dos testes de carbono, pode falar que viveu há 13.000 anos, há não sei quantos mil anos, mas essa civilização de 5.200 anos, ela pode ser expressada em 13 bactuns, que é, naquela contagem, cada bactum, ele vai ter 1.144, 1.144.000 dias. Então, 13 bactuns é igual a 5.200 anos. Então, quer dizer que em 5.200 anos, nós passamos por 13 casas. E agora a gente iniciou, porque em 2012, a gente iniciou um bactum de novo. Então, a gente está no comecinho do primeiro bactum. Então, essa civilização agora, ela pertence a um novo momento. E é por isso que esses conhecimentos e tantos outros que a gente vê, inclusive as doenças, as dificuldades, a crise climática, a crise econômica, todas essas coisas elas vão de encontro de que a gente passou a fase, passou de uma era para outra. E aí, falando do 7, né? Nesse período da história passada, que, vamos falar assim, que começou em 3.113 a.C. e até agora 2012, que foi quando os maias disseram que haveria um final de ciclo.
E esse ciclo, ele não é só de 5.200 anos. São ciclos que terminaram junto, até de 108 mil anos. Então, eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas nesse período de 5.200 anos, a gente passou. Eu vou pegar assim, ó, imagina um dia, um dia inteiro da gente, dia e noite, tá? A gente tem período do amanhecer do dia até o meio do dia, do meio do dia até a tarde, do entardecer até a meia-noite e da meia-noite ao amanhecer. Então, nós passamos essa última civilização pelo período que corresponde à noite, das 6 horas da tarde até a meia-noite. Então, é por isso que teve tanta coisa inconsciente, que para nossa época agora já não é mais. Teve tantas coisas, ainda tem guerra, ainda tem um monte de coisa, mas se a gente for olhar pelo lado dessa parte mais escura, a gente atravessou e venceu muita coisa. Então, realmente a gente entrou. O que significa a gente entrar nós não estamos no amanhecer ainda, tá? Então, a gente está naquela parte antes do amanhecer, está quase, tipo amanhecendo. O que significa isso? Significa que a gente está no ponto, nosso sistema solar, ele está no ponto mais perto, aonde tem uma faixa que vem do centro da nossa galáxia de maior energia. A gente fala luz, mas não é só brilho, é informação, né? Então, tem uma faixa de 10.000 e poucos anos. 10.000 e poucos anos. Então, a gente começou a receber já desde eu acho que da década de 70, 80, por aí. E aí a gente começou a entrar nesse cinturão de fótons, chama. Então, nesse período que a gente estava na escuridão, teve mensageiros, muitos, mas teve os principais, que trouxeram os livros, as escrituras, e os outros trouxeram ensinamentos que a gente chama o povo do amanhecer, o povo do livro e o povo do amanhecer. O povo do amanhecer é o pessoal do Oriente, que eles receberam não só um texto, eles receberam ensinamentos e práticas meditativas, mantras, e acessaram níveis de consciência. E Jesus é um deles, né? Mas aí trouxe a questão do coração, do amor incondicional. E Bacall Votan, ele veio numa época, todos os mensageiros, 500 anos, tipo 520 anos, de um para o outro, né? Buda, Jesus, e cada um deles teve os seus mensageiros, né? Buda teve Padmasambhava, Jesus, João Batista, e o mensageiro, a testemunha do tempo. E aí ele é o sétimo, porque aí depois ele veio no final do ciclo e trouxe. Por que ele é o sétimo? Porque tem 3 para cada lado. Então, 3 para o pessoal do livro e 3 para o pessoal do amanhecer. E o Bacall Votan, ele é o que traz esse conhecimento de união. União como? Através do tempo. E aí, a gente falar do 7, né? Do poder do 7. Em 1992 para 93, teve um evento que estava mencionado na Bíblia, que seria a abertura dos 7 selos, nunca vistos e não sabia. Isso está também no Apocalipse de João, né? E esses 7 selos, eles acompanhados de 7 anjos. E aí tem as trombetas que anunciavam. Então, para cada um dos anos seguintes, veio a abertura desses selos.
E Pakal Votan, ele voltou nesse momento, né? Ele reconheceu ali perto dos anos 87, mais ou menos, e aí começou esse trabalho. Então, tem a profecia também dos indígenas norte-americanos, a profecia de Buda através de Padmasambhava, que tudo convergia nesse momento a partir de 1987. E aí haveria esse momento onde o último chamado e todos os profetas, todos os mensageiros serem redimidos, serem exaltados e o conhecimento todo entregue. E aí depois daí todo mundo já tem que estar trabalhando com isso. Por quê? Porque a gente, como humanidade, a gente chegou num grau. E aí esse grau ele abriu poderes, não é poder supérfluo, quer dizer que o nosso aparelho ele está apto a receber, a trocar, a agir de uma maneira com uma consciência mais integrada, consciência no mínimo planetária, sair só da consciência instintiva e da espécie, entrar na consciência planetária para poder começar a acessar com outras consciências, comunicação com outros mundos, com outros sistemas. E isso é possível através de outras maneiras também, mas através dos códigos do tempo, é uma maneira em que a gente pode fazer isso coletivamente e pode trazer uma linguagem. E aí, a gente, quando abriu esses 7 selos, eles foram logo incorporados ao Sincronário da Paz, que é um movimento que deu origem através de Pakal Votan, o Valum Votan, que é o Arguelles, que foi quem trouxe de um modo contemporâneo o mesmo ensinamento. E aí, ele incorporou nos 7 dias da semana. Aí eu não sei se a Nanda consegue abrir alguma imagem, uma que tenha a lua junto. Aí os sete dias da semana, eles correspondem a esses 7 plasmas radiais, aos 7 chakras também. E eu vou esperar vir a imagem um pouquinho, para a gente ver se consegue ter uma visualização. Bom, esse daí, depois a gente vai passar, mas só um pouquinho para mim aproveitar. Esse aí, vocês estão vendo que é um cubo, e cada parede do cubo tem um símbolo. Esses símbolos são os plasmas radiais. E no meio dele tem um símbolo branco e uma pessoa sentada meditando. Então, é esse que é o negócio da gente. Está vendo que tem ciclo de 7 dias, tem uma terra ali do lado, ou é uma lua, mas é justamente para uma sintonia, né? Pode passar a outra, Ananda. E aí, a gente, semanalmente, a gente constrói um cubo. É interessante, porque lá no Islã, tem um cubo negro gigante, né? Que as pessoas vão lá e faz uma peregrinação para o cubo. E é interessante porque o cubo é aonde os seres que alcançaram um estado de entendimento sobre a vida. Pode passar a imagem, tá, Ananda? Esses, Tá. Meu computador está travando. Não, tá tudo bem. Enquanto isso, eu vou trazendo a informação também sobre o cubo. Então, as pessoas, os seres encarnados, assim, que chegaram a um certo entendimento, muitos deles migraram para o centro da Terra para poder se unir à Terra. Duas coisas. Eles conseguem com isso fazer
um trabalho para o coletivo. Então, através do cubo. E esse cubo é uma maneira que a gente vai fazendo e coloca cada um dos dias da semana, sintoniza com o chakra e coloca em uma parede do cubo. Mas aí, enquanto a gente vai vendo se a gente consegue, a Nanda vai vendo para nós a imagem, se dá, eu vou ler aqui, um pouquinho curtinho aqui. Os 7 dias da semana no ólon humano, quer dizer, no nosso corpo. Depois eu posso explicar o que é ólon, mas no sincronário de 13 luas, os 7 dias da semana são os 7 plasmas radiais. Estes plasmas correspondem aos fluidos elétricos, que são os blocos primários de construção da criação. Eles são antes mesmo do que os quarks. Então, é algo antes ainda do que a ciência moderna, né? Pode provar, né? Estes plasmas, eles fluem do centro da galáxia e eles também são absorvidos e irradiados pelos 7 chakras. Estes plasmas são a base da nova tecnologia telepática, pela qual podemos criar a ponte do arco-íris ao redor da Terra. Cada um dos 7 plasmas radiais tem o seu poder específico. Então é interessante porque vocês já pensaram assim, o que faz os nossos chakras? O que é os nossos chakras? Né? A gente sempre ouve falar que é no topo da cabeça, tem uma conexão com o Pai, com o Divino, que tem 1000 pétalas, né? Aí que tem o terceiro olho, é quando a gente abre, se desperta para uma visão, uma intuição, uma visão mais refinada das coisas, que não é com o olho, né? E o laríngeo, que é por onde a gente se expressa, por onde a gente fala. Quando a gente está engasgado, a gente provavelmente não consegue falar, não consegue se expressar, a gente sente dor na garganta. Quando está angustiado, sente um aperto no coração. Então, esses chakras, eles são como antenas vibratórias. Então, quando eles estão sintonizados, trabalhando de uma maneira natural, eles captam a energia correspondente àquele campo vibratório, a energia universal. E aí, nessa outra aí, tá assim, os 7 plasmas radiais que juntamente no ólon humano, que tem uma figurinha, né, da pessoa sentada, e os plasmas radiais, ele está ali no lugar específico. Então, assim, ó, no primeiro dia da semana, a gente tem Dali, lá em cima. Vocês estão conseguindo ver? Dá para ampliar aí? Acho que dá, né? E aí é isso, assim, tem o primeiro dia, que é Dali. Depois do primeiro dia, lá em cima, no topo da cabeça, ele vai para o segundo dia, que é Seli, lá embaixo no chakra raiz, que em cima é a consciência superior, que a gente chama de calor, né? Meu pai é a consciência intrínseca, eu sinto calor, e aí depois lá embaixo. Aí é Seli, que é a mãe. Minha mãe é a esfera absoluta, eu vejo a luz. E depois volta lá no terceiro olho. Esse é o terceiro dia da semana. Gama, que aí pacifica. Depois a gente vai para o azul lá no chakra sexual, que é Kali. Esse daí é um catalisador, a energia vital, né?
e depois volta lá para o laríngeo, que é alfa, depois vai para o lime, que no alfa a gente expressa e libera, né? Aí no lime purifica, que é o plexo solar. E depois o sétimo é o coração. Então, o cubo, ele tem 6 partes, certo? 6 lados. Aí a gente colocaria cada um deles em um dos 6 lados. Quando chegar no último dia da semana, a gente conecta o nosso coração com esse plasma e também o chakra, né? O chakra do coração, e se posiciona no centro do cubo. Então, essa é uma maneira que eu tô tentando passar de um jeito em que não complique muito, porque tem as forças elétricas, eu poderia citar elas, mas não vai adiantar nada. Então, estou passando de um jeito em que a gente possa, pelo menos, ter um vislumbre de como funciona, né? Dá para passar outra, Nanda, por favor? Qual, né? Deixa eu ver aqui. Isso, essa é ótima, essa é ótima. Essa mesmo que eu estava... ó, não sei se todos vocês viram no encontro passado, alfa, olha lá, a Cássia está perguntando o que é alfa. Alfa significa aí é quando a gente é o primeiro passo para a gente se expressar. Depois que a gente recebeu a força do pai, da mãe, a gente se encontrou como filho, aí a gente ativa a nossa energia, a nossa vitalidade para expressar algo. Então, esse é o alfa. Aí entra o alfa. É o quinto dia É o da quinto dia semana. da semana. Então, aí a gente olhando a lua, hoje é o dia 6 da lua. Então, hoje é o dia 6 da lua 8, a lua galáctica. E então, o que que acontece? Todos os números, quando eu falo assim, eu sei que para vocês nem todos têm uma sintonia com os números e esses arquétipos, né? Mas aí, vamos passar aqui para esse ponto aqui da Lua. Na outra vez que a gente colocou e falou sobre a Lua, a gente seguiu essa sequência. A primeira semana é vermelha. A semana vermelha inicia. A segunda semana é branca. Aí fala assim, deixa eu voltar na primeira aqui, desculpa. Ó, primeira semana vermelha, o conhecimento inicia a visão. Segunda semana branca, a humildade refina a meditação. Terceira semana azul, a paciência transforma a conduta. A quarta semana amarela, o poder amadurece o fruto. O gato tá chamando. Tá aí? Aí, é, aí o que que acontece? Os plasmas radiais, eles servem do mesmo jeito que os dias da semana, segunda, quarta, terça, quarta, né? Daí por diante. Só que eles correspondem, quando a gente vai unir os 7 dias da semana com os nossos 7 chakras, aí voltando a falar sobre os chakras, a gente sintoniza, né? A gente sintoniza uma vibração específica. Aí a gente vai receber a eletricidade cósmica correspondente a cada um desses chakras e a cada um desses plasmas, a gente vai receber de acordo com a nossa consciência, porque a nossa consciência vai dizer como está nosso chakra. Então a gente tem que indo aos poucos e despertando esses chakras, alinhando, evoluindo a nossa consciência. E aí esse é um dos motivos. O outro motivo é que se a gente se unir a esse movimento das luas
cada semana a gente se conecta ao nosso chakra, a gente vai estar co-criando, porque aí a gente vai estar trazendo uma energia criativa. E, na verdade, o tempo natural, ele, na verdade, ele chama para a gente refrescar a cada dia, porque o nosso dia a gente não pode desperdiçar o nosso dia. Os nossos dias são muito valiosos e é uma chance. Quando a gente não faz, a gente não aprende nada novo no dia e não aprimora nada, a gente está desperdiçando o nosso dia. Então, aprender algo novo, nem que seja um olhar novo, e participar da criação ao nosso entorno, isso é essencial, é saudável. E, e a maneira que esse chamado de estudo do tempo, é para que a gente possa sintonizar o nosso ser individual com a consciência coletiva humana, com a consciência planetária, que envolve também os outros reinos, mineral, vegetal, animal, e a consciência galáctica. Porque, por exemplo, através dos nossos chakras, esse mesmo plasma que a gente chama plasma, porque ele é fluido, e ele tem como diz aqui, né, ele é um bloco, são blocos primários. Então, tudo que vai ser criado, ele é utilizado em cima desses plasmas, desses fluidos, dessa eletricidade. Então, vai passar pela gente. Só que, às vezes, a gente está capengando de 1000 pétalas, a gente não tem consciência dessas 1000 acesas, essas 1000 em sintonia. E aí, a gente só vai fazer isso se a gente exercitar. Então, há humanos que conseguiram isso sozinhos, se iluminaram e deixaram uma mensagem na mente da Terra para que a gente possa acessar. Tem outros que entraram no centro da Terra para poder irradiar lá do coração do planeta, irradiar o que é, sem ficar olhando para nós, o que cada um está passando, irradia o que é. Então, isso é uma tecnologia muito avançada em que a gente recebeu de outros sistemas de consciências superiores e de dentro da Terra também. Então, esse tipo de informação dos códigos do tempo, a gente pode se utilizar para conhecer, sintonizar o nosso corpo, sintonizar com a Terra. E se a gente faz isso semanalmente, a gente pode fazer para cada uma dessas semanas aqui, ó. Por exemplo, na primeira semana, você faz o cubo, né? Você vai fazer o cubo e vai meditar em cima dos 7 chakras. Aí você vai formar um átomo do tempo. E aí, depois na semana branca, você vai formar um átomo do tempo vermelho. Na semana branca, um átomo do tempo branco. Depois, um azul. E na quarta semana, um átomo do tempo amarelo. Quando você fizer esses 4, você formou, olha lá, ó, poder do 7 com o do 4. 7 vezes 4, 28. Você formou uma lua. Aí, com essas 4 cores, a gente consegue se conectar com a Terra e nós mesmos ejetar uma ponte do arco-íris em torno da gente e harmonizar e estruturar o campo também, harmonizar o campo bioeletromagnético nosso e da Terra. Então, isso é um caminho não só para que a gente possa chegar em algo, mas é um caminho de compaixão, é um caminho de muito serviço, de serviço planetário. Então, tem mais alguma imagem, Ananda? Acho que tem mais uma.
Bom, esse é o átomo do tempo mestre. Esse aí a gente chama de heptágono da mente, que é um cubo. E pode passar, Ananda, tem mais uma. Tem uma que eu acho que vai falar do que eu estava pensando aqui. Se não, tudo bem também. E aí eu acho que agora a gente está começando a falar de uma maneira mais clara do que é o sincronário, na verdade. Então, é um trabalho devocional, é um serviço que a gente está fazendo para nós e para a Terra, e principalmente para a estabilização do planeta e para as futuras gerações. Então, essa ponte do arco-íris, tipo assim, ó, isso aí, essa figura que você está vendo, que é um octaedro, que é uma pirâmide para cima e uma para baixo, né, as duas encostadas, e quatro átomos do tempo, quatro heptágonos da mente, lá, um vermelho, um branco, um azul e um amarelo. Isso aí, a gente tem uma visualização que a gente faz, geralmente a gente faz no sétimo dia de cada semana, e principalmente no dia 28 da Lua, de todas as luas. Quando você consegue, tem um movimento, que cada um deles tem um giro, tá? Eu não vou ensinar isso agora, mas quando a gente consegue fazer, visualizar esse movimento, naturalmente você vai ver um arco-íris. E é tão incrível que é, lá no comecinho, assim, do meu despertar, assim mesmo, para começar a trilhar esse caminho de serviço, sabe? De serviço mesmo, serviço planetário. Havia aí o Valum Votan, né, o José Argüelles, e havia outras pessoas, eles fizeram uma experiência de se colocar várias pessoas conscientes que sabiam da meditação já combinada antecipadamente, elas viajaram para lugares específicos no mundo. E elas ficaram um período fazendo essa meditação da ponte do arco-íris. E aí visualizava a ponte do arco-íris ao entorno da Terra e ao entorno de si mesmo. E eu participei de alguma coisa assim, mas bem pouco nessa época do ano 2000. E no ano 2000 eu tive assim uma explosão em mim e um chamado muito forte que eu não sabia de onde que era. E aí, quando eu peguei um livro que estava falando, era uma revista, né? Uma revista específica do movimento, que estava falando que tinha sido um sucesso a Ponte do Arco-Íris e que tinha liberado uma informação para o coletivo humano sem precedentes. E aí aquilo me encheu assim de reconhecimento de que era aquilo. E aí eu recebi muita instrução só fazendo as meditações, muitas saídas, muitos caminhos. Para mim, muitas perguntas foram respondidas ao longo depois desses mais de 26 anos. E hoje eu sei até, conheço até uma boa parte do grupo em que fez esse trabalho para a humanidade e que me ajudaram tanto. E as experiências que eles tiveram, aonde eles estavam, e me ajudou muito. Depois eu fiquei sabendo que através dessas meditações eu acessei a mente da Terra. E aí eu não vi em livro. Depois de muito tempo que eu praticava, eu fui ver em livro. E eu fui ver na internet, que foi muito mais anos depois, tipo uma década depois. Então, só ilustrando o potencial que tem essas ferramentas. E aí tem um monte de coisa aí, mas eu vou cessar por aqui essa parte
e vou passar para... Eu acho que eu vou abrir para vocês. Aí pode fechar essa, tá, Nanda, por favor. Encerrando. A gente eu queria abrir um pouquinho para se alguém quiser fazer uma pergunta, porque hoje o tema foi falando do 7, mas muito aberto. Se alguém Oi, quiser. Oi, oi. Eu quero. Tem uma pergunta que eu tenho, assim, já faz tempo, que é sobre os nomes dos plasmas. Da onde vem? Eu tenho uma certa dificuldade de memorizar. Às vezes eu consigo, às vezes eu me perco um pouco. Então eu entendo a lógica que, né, que você traz, assim, dos plasmas, mas o nome parece que eu ainda não integrei. Então eu queria saber se tem alguma coisa por trás deles, o que que. tem. É que eles são, alguns deles têm um tipo só de eletricidade, outros têm, entre os 7, tem tipo 13 tipos de eletricidades cósmicas. Então, alguns desses nomes, eles são junto, tipo o Kali, é Cátion, mas não sei das quantas. E aí eu tenho esses nomes, sabe? Só que não convém colocar agora. Mas, assim, para resumir, existe uma afirmação do dia que a gente faz para cada um dos chakras. Aí essas afirmações, quem trouxe foi Padmasambhava. Padmasambhava foi mensageiro de Buda que levou o budismo da Índia para o Tibete. Padmasambhava. Então, ele levou o conhecimento através de um pedido de Shambhala, do rei Shachandra, não sei das quantas, que pediu para que Buda deixasse algo para eles seguirem, eles entenderem. E aí foi a roda de Kalachakra, que também tinha uma profecia envolvida com isso. Aí quem trouxe essas afirmações foi Padmasambhava. E aí depois elas foram incorporadas porque elas tinham a mesma vibração específica de cada um deles. Aí é assim, ó, os 3 primeiros dias da semana é tipo assim, ó, calor, luz, aí o pai e a mãe, calor e luz, o pai e a mãe. O terceiro dia é o filho, aí ele tem a força térmica e lumínica, né? A força do calor e a força da luz. Aí, o agente catalítico, que é o 4º dia da semana, olha o chakra que é, o Kali. O Kali é o chakra da sexualidade. E aí, ele é o agente catalítico. Ou ele vai te jogar para baixo e parar o processo, para você agir só nas camadas mais baixas, porque é a energia que você tem, ou ele vai te impulsionar para você acessar os outros. E aí nós não vamos falar de acesso assim superior, nós vamos falar de criação, tá? Então, o primeiro, ele desperta os 3 primeiros, desperta o quantum sensorial, que é calor, luz. Aí o filho é calor e luz. Aí o Kali, que é o quarto, ele é assim, de calor para luz e de luz para calor. Então ele forma duas, é como que se fosse a nossa energia de vitalidade, da sexualidade, ela não, ao mesmo tempo que sobe uma serpente, uma espiral pela nossa coluna, não desce uma também, né? Como que é? Pinda e pingala? Os que o Vedas fala? Eu não me lembro qual que é, Ida, mas são... Ida Hã? e Pingala. Ida, Ida, Ida e Pingala. Ida. Pingala, sim, Ida e Obrigado, viu, Ana? E aí é isso. Então, o 4º dia, ele faz isso. Aí ele ajunta a informação de calor para luz e de luz para calor. E então ele aqui fala assim, uma distensão estática. Aí, beleza. Vamos supor que o primeiro, os 3 primeiros formou um triângulo assim, ó, virado para cima. Aí, os 3 últimos vai fazer um triângulo virado para baixo.
Aí, se você juntar os dois, você vai ter o cubo, né, o hexágono, ou a estrela de 6 pontas, e o Kali vai no meio, porque do 7, o 4 é o meio. Então, dos chakras coração, laringe, melhor, dos chakras da coroa, terceiro olho e laríngeo, tem também os 3 para baixo, né? E o coração é o que está no meio dos 7. Mas aí vamos lá. Primeiro, então, os 3 primeiros você formou o quantum sensorial. Depois, o agente catalítico, que é o 4, ele juntou as duas informações, do calor para a luz e de luz para calor. E aí, esse movimento, ele vai liberar, ele vai expressar. Pensa na gente, a gente reconheceu o pai, reconheceu a mãe, e aí reconheceu como filho. Aí você ativa a sua energia para expressar algo. Aí entra o 5º dia. Aí depois que você começa a expressar isso, você põe um movimento, esse movimento ele tem que ser purificado. E aí é que entra o 6º dia, que é o lime. E aí como ele é purificado? Como que a gente purifica? O lime, ele trabalha com a frase assim: eu consumo pensamentos dualísticos como alimento. Aí por quê? Porque a gente é um ser que compara, a gente é um ser dual. Então, para a gente ter se a gente for muito para um lado, a gente cai para o outro. Então, a purificação começa a vir quando a gente tem dois lados. E no 7º, a gente chega no coração. Então, quando a gente chega no coração, a gente tem uma compreensão e descarrega essa compreensão. Descarregar quer dizer também vibrar. A gente faz isso entregando para a Terra, mas a gente faz isso entregando para o mundo também. Então, essa que é a ideia. Então, vamos lá. Os 3 primeiros dias criam um quantum sensorial. Os últimos 3 dias, um quantum telepático. É difícil entender isso agora, tá? E o 4º dia, que está no centro, ele é um agente catalítico. Espero ter respondido, Isabela. Muito bom, obrigada. Foi ótimo. Mais alguma? A Nath preparou um vídeo, assim, um videozinho curtinho, para buscar. Eu vou deixar ela explicar, é melhor ela. Só para a gente saber, Ananda, a gente tem mais o quê? 5 minutos? 15. Ah, então tá bom. Essas imagens, eu pensei agora, a gente pode mandar para vocês, eu só não sei por onde a gente mandaria As imagens do sincronário, se essas fala. imagens, porque a pessoa na gravação, depois ela não vai conseguir aumentar. Ah, tá. Bom, a gente pode, não sei, eu mandar individualmente ou nos grupos, né? Você consegue transmitir o vídeo, Ananda? Sim. Já pode colocar? Então, peraí, deixa eu só explicar. Esse videozinho, a gente sempre faz exercício, assim, né, do Davi trazer a questão mais do sincronário. E aí eu procurar trazer isso para o cotidiano e trazer histórias, exemplos aqui do nosso dia a dia, aqui na Flor do Alto, né, de como que a gente se organiza, como que as coisas vêm acontecendo. E esse movimento dos 7 dias, ouvindo o Davi hoje, assim, me vem muito exatamente como um movimento de criação, né? Como a gente não só recebe, né, essas vibrações, mas também a gente cocria essa realidade, né?
E aí, como a gente falou no encontro passado, né? Por que estamos aqui? Por que estamos falando sobre sincronário, né? Porque não basta a gente mudar de lugar. Ah, eu vou mudar para o sítio, eu vou mudar para o campo e esse estilo de vida e tal, né? Então, exige também uma mudança da mente, uma mudança que possa realmente aproveitar esse contexto favorável que é a natureza, né? Então, por isso a gente traz o sincronário como uma das bases, né? E aí o outro lado, e aí o como a gente faz, né? E hoje a gente também procurou trazer, além de trazer as informações sobre o poder do 7, a gente também unir as do encontro passado, que foi do poder do 4, né? Então, 4 semanas, 4 cores, 4 consciências. E aí agora os 7 dias da semana, os 7 dias da criação. Então, as 4 semanas de 7 dias vai formar a lua de 28 dias, que a gente começou no encontro passado, falando sobre isso, né? A lua galáctica. E aí a gente falou um pouquinho também sobre as 4 consciências, né? A instintiva, que tem a ver, né, como diz a própria palavra, com as nossas necessidades mais básicas, que também corresponde, né, ao chakra básico, a consciência da espécie, onde a gente traz já um olhar para o outro, a questão da família, das relações mais próximas, mais íntimas, né, e da espécie humana como um todo. E aí a gente traz o chakras do coração, chakra da expressão também, né? Laríngeo, tudo vai se mesclando, lógico, né? Mas só dando exemplos. O chakra, consciência planetária, né? A visão da águia, então da azul, quando a gente olha para as outras espécies do planeta como um todo, né? Então a gente já utiliza a nossa visão superior, né? E a consciência cósmica. Então, esse vídeo que eu trouxe, ele vem trazer só uma ilustração de como que essas coisas, como a gente busca integrar essas coisas no nosso cotidiano, né? Então, é só uma inspiração mesmo. Eu descobri que a gente precisa tirar mais fotos, mas só para a gente ilustrar. Aí pode passar. Quando aparecer para vocês aí, vocês me avisam? Apareceu. Apareceu. Hey ya, hey ya, wa hey ya, hey ya, wa hey ya, hey ya, hey yo. Wa hey ya, hey ya, wa hey ya, hey ya, wa hey ya, hey ya, hey yo. Wa hey ya, hey ya, wa hey ya, hey ya, wa hey ya, hey ya, hey yo. Wa hey ya, hey ya, wa hey ya, hey ya, wa hey ya, hey ya, hey yo. Cantando alegre con el viento a mi favor, porque en mis andanzas yo voy caminando escuchando a mi corazón. Guajeya, ella, guajeya, ella, guajeya, ella, hey yo. Guajeya, ella, guajeya, ella, guajeya, ella, hey yo. Guajeya, ella, guajeya, ella, guajeya, ella, hey yo. Guajeya, ella, guajeya, ella, guajeya, ella, hey yo.
fuego es mi esencia, la tierra mi cuerpo y el agua mi emoción. Respiro en el aire la vida que vivo y eso es todo lo que soy. Guajeya, heya, guajeya, heya, guajeya, heya, heyo. Guajeya, heya, guajeya, heya, guajeya, heya, heyo. A última imagem é a Lua, hoje, umas 6 horas da manhã. A resolução não ficou tão boa, mas estava gigante, parece o Sol, né? Então, assim, a gente sempre pode ver todas essas coisas que o Davi falou, a gente pode ver em cada no cotidiano de todo mundo, né? Não é questão de estar aqui ou estar em qualquer lugar, né? A gente trazer a consciência, buscar ver mesmo, porque as coisas já estão todas aí, né? As conexões já estão todas aí. Então, eu acho que ainda dá para abrir um pouquinho, se alguém quiser comentar algo. Isso. Está aberto, tá? Se alguém quiser falar algo. E eu vou aproveitando aqui, tá? Mas qualquer momento que alguém quiser, pode falar. É interessante, assim, né? Ó, que quando a Angélica falou abrir os sentidos para voltar a enxergar. Queria comentar que vocês são incríveis. É nós. Não é só incrível o que você está falando, você está vendo. E a gente eu sei que a gente mas nós todos, né? Eu agradeço sempre o carinho e a energia, porque quando vocês põem energia, eu também já recebi e eu ponho a energia de volta, né? Eu não sei o que mais que o Marcos falou aqui. Foi Quem que a foi? Denise. A Denise. Davi, na reunião passada, você perguntou se todos sabiam qual era o seu Kim. Agora eu sei. É 107, mão elétrica azul. Que bacana, Denise. Aí, ó. Mão elétrica azul. É o selo 7, no tom 3. Olha lá, ó. O Saulo está chamando todo mundo por Hiranyagarbha. Hiranyagarbha é o útero cósmico, o coração do templo que a gente vai estar construindo, o templo 1, que é o ponto 0, né, da estação Flor do Alto. Então, aí tem isso tudo acontecendo. E tem a gente está trabalhando com agrofloresta. A Natália colocou ali também no videozinho, além da agrofloresta, a bioconstrução. Então, são que ela estava falando, maneiras que a gente foi encontrando de evoluído, sofisticado, evoluído no sentido assim, de ser algo incrível, de trabalhar com os elementos da natureza, de trabalhar com aproveitar o fluxo da natureza, depender o quanto menos de recurso industrializado, para que a gente possa, de estímulos também, tornar a nossa vida mais simples, sabe? O espetacular deve vir de dentro da gente. Uhum. E geralmente a gente busca o espetacular fora. E aí quando enche de brilho, toda a natureza às vezes perde brilho quando a gente fica super estimulado. Pode ver, as cidades mais iluminadas do mundo, cheias de luzes e cores, são onde tem mais depressão. Onde os mais velhos são os que ficam isolados e as crianças chapadas, com tanto estímulo. E aí eu queria dizer assim para vocês que está sendo feito, e não é de hoje, um trabalho, sim, de ancoramento do novo humano que vai
assumir esse novo momento. E agora a gente tem que aprender a lidar com esse nosso corpo agora, porque ele não está mais nem vibrando e nem com as mesmas ferramentas antigas. E é para isso, sabendo disso, a gente pode ver que sempre que o homem cria algo, ele espelhou de um outro campo. Então, como a gente está vendo que a tecnologia está muito avançada, coisas incríveis, né? Isso é uma sombra do que realmente é incrível. Então, por exemplo, a internet, que uniu todo mundo no sentido assim de globalizou, você pode coisa instantânea, isso não é nada perto da telepatia. Se você soubesse o que é os códigos do tempo, o que dá para a gente fazer e o que dá para você acessar, é muito mais rápido, muito mais rápido. A internet é uma carroça. Tudo que a gente tem de tecnologia é uma carroça, é antiquado. Eu posso falar uma coisa assim, eu até o pai da Natália estava aí esses dias, uns amigos aqui também que está trabalhando com a gente, eles falam, não, mas era bom você ter um trator, era bom você ter isso, ter aquilo. Aí eu digo assim, espera um pouquinho. Aí eu vou lá e faço a jardinagem, tá? Eu tenho algumas habilidades, né? Mas falta bastante ainda, porque a gente vai conseguir junto. Mas aí eu pego e digo assim para ele, olha esse serviço que eu fiz aí. Qual a máquina faz isso? Considerando o serviço final, um acabamento, considerando as espécies que já estavam ali, as espécies, o ecossistema, cuidar de micro-organismo, cuidar do posicionamento do sol. Qual é a máquina que faz isso? Não, aí meu sogro, que gosta muito, ele disse assim, não, mas para fazer isso não tem máquina. Não existe uma máquina para fazer. E aí que está. Quando a gente pensa que quando a gente tiver máquinas para fazer o nosso serviço, vai melhorar o nosso cotidiano. Só que não vai, porque o nosso serviço é viver num jardim. E aí, se a gente conseguir prestar esse serviço, que é o real, a gente vai precisar trabalhar muito pouco. A gente pode até fazer chover na hora certa. A gente pode se harmonizar com os passarinhos e, às vezes, chupar uma fruta, você vai fazer um enorme processo que vai desencadear um jardim florido e cheio de fruto para um monte de bicho. Então, não estou falando de utopia, estou falando de coisas reais, que basta, a gente tem que se desenvolver. E a gente está batendo assim nessa tecla do sincronário e a gente está convidando vocês também sempre para vir aqui na Flor, porque é onde está ancorado. No caso da estação, não é só eu e a Nath, tem um grupo, tem o Saulo, que é o tutor desse projeto de 12 estações. Então, cada uma das estações vão ter características específicas. E aqui na estação Flor do Alto, que tem esse viés da compaixão, da energia compassiva, vai ser ancorado esse Hiranyagarbha, que é um ovo luminoso, e é um ventre cósmico. Então, é uma oportunidade da gente estar criando algo assim sagrado e com um entorno que seja bioconstruído, que seja isso e aquilo. E a gente está há muitos anos, eu e a Nath, trabalhando para que a gente possa experimentar, para convidar as pessoas, não é para dizer o que elas têm que fazer, nem capacitar do jeito que a gente faz, é para convocar para o círculo de reunião, para que a gente se libere das nossos afazeres, de um monte de coisas que foram impostas, para que a gente possa fazer coisas que as máquinas não fazem, e trabalhar menos e render muito mais. Então, acho que é isso que eu queria expressar e purificar nesse dia. E aí, lembrando o voluntariado, ele vai ser. A ideia é que ele seja organizado em vários períodos, né? Períodos de 7 dias, de 13 dias, de 28 dias, e que aí a gente possa, além das atividades práticas, né? Da participação aqui. Isso, esperamos Isabela na Flor. Eu já falo para ela todos os dias.
até 91 dias de voluntariado, para a gente poder também, além das atividades práticas, a gente acompanhar os ciclos junto, conversar sobre isso, fazer rodas de conversa, enfim. Também tem esse convite. Então, eu acho que é isso. Da nossa parte, tá beleza. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Eu Pessoal, agradeço. deixei aí no bate-papo o link de uma matéria do blog da Sangha, que a gente fala sobre como foi a primeira fase da construção de Hiranyagarbha. Então, abram e leiam, se deliciem, que foi muito lindo. E vai ser novamente. Esperamos Vai. todo mundo aqui. Como sempre, a gente está aí à disposição, né, para receber os contatos e passar as informações todas necessárias. Agradecemos muito a Nath e Davi, né, esses dois queridos primeiros moradores da estação, que está em parceria conosco, transformando, né, aquela natureza em algo muito belo para todos nós, né, que estaremos lá também recebendo todas as bênçãos que a estação e Hiranyagarbha tem para nos fornecer. Muito obrigada sempre. Agradeço aí, valeu, Ananda, valeu aí todos os participantes. Muito obrigado aí por tudo. Até o próximo. Daqui 13 dias temos de novo. 25, né? 25, 25. 25 de fevereiro às 20h30. Então, aí estamos sempre aí à disposição para aumentar a nossa energia, todos. Então, só relembrando, a gente está finalizando amanhã a Onda da Lua, É mesmo. né? Nossa, 13 dias aí com propósito de purificação. Nossa, muito bom que você lembrou. E é isso aí. Aí a gente tá finalizando amanhã. É dragão cósmico. Aí esse dragão cósmico, ele é para a gente trazer a presença. A gente purificou, fez várias coisas, aí fluiu, trabalhou com os fluxos das coisas. Agora a gente trabalhar a presença. E aí tem duas coisas que acontece que traz o dragão: nascimento e nutrição. Aí procurar isso aí, sintonizar nascimento e nutrição. E outra coisa, amanhã termina essa onda, né? O ciclo de 13 dias. Aí o próximo que a gente vai entrar vai ser vento branco. Aí vento branco as palavras-chave é alento, comunicação e espírito. Então o vento é a presença do espírito, chama Ik. Então aí vamos ter o propósito de desenvolver a nossa comunicação, o alento espiritual e é isso. Aí até breve. Boa onda para todos, bom fechamento dessa onda e uma ótima onda do vento branco. Gratidão. Gratidão. Valeu.